Casa de shows, eu lembro de festejo, de casas de shows literalmente. Aí a gente tem um Barradão e Arena Fonte Nova. Tem festa no futebol baiano, homem? No Barradão teve, né? E uma festa linda, gente. Já estamos na terça-feira, mas o torcedor do Vitória ainda repercute aquele belo triunfo, aquela bela vitória de 1-0 para cima da equipe do Atlético Mineiro. E que golaço do Eric, né? O Eric tá em grande fase no Vitória, fez gol contra o Palmeiras, fez golaço também contra o Sport, né? Fez um golaço contra o Palmeiras e um belo gol também contra o Sport. É um jogador que vem performando muito, quando é titular pelo lado direito, vem dando muito trabalho às defesas adversárias e decidiu o jogo, né? Que belíssimo gol, uma chapada, o Everson acabou não conseguindo alcançar, estava um pouquinho adiantado, belíssimo goleiro do Atlético Mineiro, que é um cara assim que estava sendo pretendido pelo Bahia, por exemplo. O Bahia chegou a oferecer alguns milhões para o Everson ir para o tricolor de aço, mas permaneceu no Atlético Mineiro, é um dos principais goleiros do futebol nacional e mesmo assim sucumbiu diante desse belo chute do Eric. O Vitória que fez uma boa partida, claro que o Atlético Mineiro também teve seus momentos de tentar pressionar o Vitória, teve uns sustos ali já nas retas finais dos jogos, né? O Vitória tem dado esses sustos ao torcedor rubro-negro e não foi diferente, né? Já na reta final da partida, o Atlético teve algumas oportunidades que deixaram ali o torcedor do Vitória com fantasmas, né? Passando em suas cabeças, né? Porque o Vitória entregou contra o Sport no finalzinho, entregou contra o Palmeiras no finalzinho, entregou contra o Juventude no finalzinho e tava todo mundo com essa atenção no Barradão. Mas foi uma festa linda, o torcedor do Vitória merecia muito, né? Essa vitória, esse triunfo rubro-negro. Olha que festa maravilhosa da torcida do Vitória. Foram mais de 28 mil torcedores que foram para lá empurrar esse Vitória para cima do Atlético Mineiro e foi uma resposta maravilhosa depois daquela goleada histórica, né? A pior derrota da história do clube na era profissional, a derrota mais dilatada por 8 gols de diferença. E mesmo depois desse resultado, os ingressos eles foram esgotados. Esgotados, cara. Assim, uma bela resposta. Esse é o amor genuíno, né? Eu acho que esse é o amor que, de fato, o torcedor tem que ter pelo clube. A gente está aqui para torcer. A cobrança tem que ser na medida certa, né? Às vezes é o exagero. Quem explica paixão? A paixão é essa aí, cara. A paixão é essa aí. É o torcedor que vai, é o torcedor que pega a chuva, é o torcedor que realmente consegue chegar junto, né, do seu time, para apoiar o seu time, para conseguir empurrar esse Vitória que precisa, cara. O Vitória tem 22 pontos hoje na tábua de classificação, tá com o Rodrigo é o novo treinador do clube, tem conseguido dar uma cara, apostou na garotada da base. É bom lembrar que o Rodrigo é um jogador da base do Vitória que surgiu ali no início da década de 90 e a partir dali se tornou um grande profissional do futebol, chegando inclusive à seleção brasileira. O Rodrigo foi vice-campeão brasileiro com o Vitória em 93, o Rodrigo chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro com o Vitória em 99, foi campeão brasileiro com o Corinthians em 98, é um cara super vitorioso e é da base do Vitória. E por conhecer bem a base, o Rodrigo já de cara apostou num garoto da base. Paulo Roberto foi titular na lateral direita, jogou muito bem e o Rodrigo falou que dá para ampliar um pouco mais a colocação, a utilização desses garotos da base. Por resgatar, né, justamente essa personalidade com os atletas da base, né? Não só o Paulo, mas também temos outros garotos, né, em potencial, com possibilidade de no futuro próximo estar aqui, né, no elenco. O Paulo é um jogador de muita força, realmente de muita personalidade, que não tem medo de jogar, né? E por isso que na realidade a gente não, em nenhum momento, pensou em não colocá-lo, né? E sim, quando me deram a oportunidade de assumir, pela necessidade que o clube tinha de ter um atleta na posição, e conversei com ele, a oportunidade da vida dele, né? No clube, então fez um grande jogo, infelizmente sentiu o tornozelo, esse foi o fato, né, que ele saiu, mas é um jogador que à medida do possível que for jogando, for pegando confiança, com certeza é um atleta de um perfil dentro daquilo que o Vitória quer para os laterais, né? Um lateral de muita força, de muita qualidade técnica e de personalidade. Ô Fabrício, eu tenho um questionamento se ele ainda vai seguir. E um comentário aqui, eu acho que foi um jogo muito tenso para ele, porque, veja, vem da questão do 8-0. Sim. Depois ele pega aí um estádio lotado. Que pressão, né? Que pressão, né? Ele assume logo depois do 8-0. Deu conta do recado? Tem o 8-0, o Carille é demitido e ele assume na sequência, né? Como ele é um cara ídolo da torcida, assumiu com certo respaldo. E aí aquela dúvida, continua, não continua? A primeira resposta foi boa. Eu apostaria um pouco mais no Rodrigo
Rodrigo. Mas não com aquele limite, tipo, se perder no Fortaleza, a partida que acontece no próximo dia 13 de setembro, porque teremos agora as datas FIFA, né, na próxima quinta-feira, depois de amanhã a seleção brasileira joga com o Chile no Maracanã, e por conta dessas paradas, né, e aí na outra terça-feira o Brasil pega a Bolívia lá em La Paz, por conta dessas datas FIFA, não teremos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Bahia joga, né? Amanhã tem jogo aqui, daqui a pouco a gente fala do Bahia, que joga aqui na TV Aratu, né, lá no Estádio Batistão, contra a equipe do Confiança pela Copa do Nordeste. Então, assim, com essa paralisação, o Vitória tem até o dia 13 de setembro para se preparar. E aí fica aquele questionamento, né? É melhor contratar logo um treinador para que ele tenha essas 2 semanas? Ou é melhor deixar o Rodrigo ter essa oportunidade? Eu daria oportunidade ao Rodrigo, e sem dar esse limite. Não adianta se no dia 13 lá contra o Fortaleza perder, não troca porque não tem capacidade. Não, dá sequência. Deixa ele ir contra o Fluminense, deixa ele continuar. Por exemplo, olha que personalidade. Além de colocar o Paulo Roberto, que ninguém estava enxergando, Carpini chegou a dizer que não tinha garoto da base pronto para jogar. O Rodrigo foi lá, postou no Paulo Roberto, que foi muito bem. O Vitória venceu o Atlético Mineiro. Camutanga acabou de chegar. O Rodrigo já colocou como titular e analisou a atuação do zagueiro, que foi muito bem contra o Galo Mineiro. Camutanga é um zagueiro que todos conhecem. Xerife. É um zagueiro rápido, né, e de um poder defensivo muito grande, e isso fez com que a gente tivesse, na realidade, não só ele, mas o Walter também com isso, fez com que tivesse essa dupla e um comportamento muito bom e positivo nessa partida. Tá aí o Rodrigo, né, apostando no Camutanga, pra mim atuou muito bem ao lado do Walter, pra mim já é uma das boas novidades do Vitória. Lembrando que o Dudu também chegou, né, a gente viu a apresentação na semana passada do Dudu e do Camutanga. O Camutanga já foi titular, o Dudu não foi relacionado, mas é alguém que pode ajudar também se tiver com a cabeça melhor. O próprio Dudu admitiu na entrevista coletiva que o extracampo tem atrapalhado a carreira dele, mas é um cara de muita personalidade, que tem bom futebol, mostrou isso nas finais do Bavi e pode ser um reforço. Que golaço do Eric, né, que golaço. Bora pra classificação? Bora. Classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Vitória conseguiu ali pontos importantes, mas não saiu da zona, Alex. Vitória tá aqui, ó, 17º colocado com 22 pontos, né? Apesar de ter vencido, o Vitória viu o Vasco vencer o Sport. O Vasco acabou batendo o Sport por 3-2 e aí o Vasco acabou saindo da zona e empurrando o Vitória. Quando o Vitória vencia a partida contra o Atlético, e boa parte do jogo era o Vitória que estava saindo, porque lá estava empatado na Ilha do Retiro, em 1-1. Só que o Vasco fez o 2-1, fez o 3-1, até tomou o 3-2, mas não foi suficiente para o Sport empatar, então o Vitória permanece na zona. Mas olha como está disputado, Alex. Olha como é que é. E se ele tivesse sido derrotado, né? O Idazi Santana, nosso coordenador, me lembra aqui. O Atlético Mineiro teria ido a 27, a Vitória estaria com 19, seria uma tragédia. E agora não tem campeonato, e tem muito campeonato. Olha o Grêmio, 13º, 25, tá a 3 pontos do Vitória. 14º, Atlético Mineiro, 24, tá a 2 pontos do Vitória. O Vasco tá com a mesma pontuação, assim como o Santos. Então a gente tem 3 times com 22 pontos. A briga tá boa, acho que o Juventude vai brigar, acho que o Fortaleza vai dar uma melhorada. Eu não sei se o Sport terá força para também brigar, para tentar escapar do rebaixamento, mas tem muito campeonato, o Vitória tem condições de sair da degola. Rapaz, deixa eu fazer uma observação aqui, e não é sobre o Vitória. Eu tô vendo aqui que entre os 10, apenas um clube do Nordeste se faz presente. E mais do que isso, né? Na zona, 3 clubes do Nordeste, né? A gente isso teve mesmo, um ano recorde, né? O Nordeste conseguiu de novo, e pela primeira vez na era pontos corridos, colocar 5 times para disputa na Série A. O pessoal de casa consegue ver melhor. Entre os 10, apenas o Bahia ali em quarto, né, Fabio? Apenas o Bahia. E na zona a gente tem então Vitória, Fortaleza e Sport Recife. Muita gente, né? E o Ceará, que estava com a boa campanha, já deu uma oscilada ali, acabou perdendo em casa do Juventude por 1-0. Resultado que foi ruim também pro Vitória, porque o Juventude deu essa encostada aí, né? E o Ceará começou a dar indício de que pode também entrar nesse bolo aqui, ó. Já tá ali com 26, já começa a ficar na mira dessa galera que tá embaixo, porque o Ceará também é um time que não tem grande investimento, né? Assim, tem investimentos parecidos com o Vitória, com o Juventude, né? Com o Sport, então tem que ficar atento o Ceará para não dar uma embicada aí nesse Campeonato Brasileiro.